E o tema da mensagem de hoje é tempos de apostasia. Você pode falar comigo? Tempos de apostasia. Amém? E a primeira coisa, antes de entrar no assunto bíblico, eu quero definir brevemente o que é apostasia. Eu poderia falar muita coisa, mas eu escolhi 3 definições breves de apostasia. Apostasia bíblica, ou segundo a palavra de Deus, significa, diga comigo, abandono, revolta ou afastamento dos fundamentos da fé. Todas as vezes que alguém abandona os fundamentos da fé, ele está apostatando. Ou então, quando ele se revolta contra os fundamentos da fé, contra a palavra de Deus, ele está apostatando. Ou quando ele se afasta dos fundamentos, ele também está apostatando. Amém? Esse microfone está na frente. O povo está querendo tirar foto da imagem, Caio. Eu não vou mexer não. Deixa quieto. Queridos, quando Paulo terminou a primeira carta, ele terminou falando um pouco sobre a volta de Jesus. E ele disse que para alguns, Jesus viria como um... Quem lembra? Jesus viria como um... Mas não para todos. Porque haveria um grupo de pessoas que estava aguardando a volta de Jesus. E não só aguardando, mas ansiando por ela. E não só ansiando pela volta de Jesus, mas apressando a volta de Jesus. Então, Paulo fez a distinção. Tem um povo que vai ser pego de surpresa, mas tem um outro povo, não. Este povo vai ser o melhor dia da vida deles. O que aconteceu é que Paulo falou isso em um contexto de perseguição. A igreja em Tessalônica, ela estava sendo perseguida por ser cristã. E Jesus também tinha ensinado sobre perseguição. Então, perseguição é um dos sinais de que Jesus está voltando. Aí sabe o que foi que aconteceu? Quando a igreja em Tessalônica, sofrendo perseguição, recebeu uma carta de Paulo dizendo assim: não se preocupem, porque para estas pessoas que estão perseguindo vocês, eles vão ser pegos de surpresa. Jesus está voltando, mas vocês não. Vocês estarão esperando por ele. E aí quando Paulo falou isso, o que aconteceu foi que os tessalonicenses, eles entenderam que Jesus estava voltando naquela hora. Então para eles disseram: epa, se Jesus está voltando, se a gente tem que estar esperando por ele, e nós estamos sofrendo perseguição, o que Paulo está dizendo é: Jesus está às portas, ele está voltando de repente hoje, de repente essa semana, então a gente vai estar aguardando por ele. Aí sabe o que é que eles fizeram? Eles começaram a entrar numa discussão sobre quando é que Jesus voltava, como é que ele voltava, estava na hora, não estava na hora. Teve gente que largou o emprego, porque pensou: se Jesus está voltando, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou acordar cedo? Para que eu vou me sacrificar? Não tem? Quem aqui é CLT? É porque teve um CLT que me procuraram essa semana dizendo: pastor, o culto à noite é melhor, deixa o CLT dormir. Pronto. Foi a mesma coisa que aconteceu. Os CLT disseram: oh, glória, não preciso mais ir, porque Jesus está vindo. E é interessante que no final da segunda carta, Paulo, ele vai dizer aos irmãos: irmãos, volta para o trabalho. É melhor você voltar para trabalhar. Espera trabalhando. E o que é engraçado, o que é interessante é que, como houve essa confusão, então Paulo, ele trouxe algumas instruções à igreja em Tessalônica, ou os tessalonicenses, a respeito de como seriam os últimos dias e quais seriam alguns sinais da volta de Jesus. Então, vendo que na semana passada eu também cheguei aqui e falei sobre a volta de Jesus e disse para vocês que somos uma igreja apaixonada, que nós estamos apressando a volta de Jesus. Quem aqui essa semana orou dizendo assim: Jesus, volta hoje? Teve alguém que orou essa semana assim?
Levanta a mão de verdade e vai para me alegrar que pelo menos um ouviu a mensagem. Olha, você orou dizendo, se o Senhor voltasse hoje. Eu orei. Volta, Jesus. Aí, eu ensinei para você orar assim. Aí de repente você fica muito empolgado e diz, sabe uma coisa, eu vou largar a faculdade, eu vou largar o trabalho, eu só vou orar por Jesus, eu só vou buscar Jesus, eu não quero mais nem saber de nada. Aí como Paulo deu umas instruções à igreja em Tessalônica, eu me sinto na mesma responsabilidade de fazer o mesmo aqui com vocês. Eu quero que vocês sejam uma igreja sábia, inteligente, que sabe ler os tempos e sabe entender a maneira que a Bíblia nos instrui a viver nesta terra. Amém? Então, Paulo, ele traz algumas instruções e eu vou ensinar pelo menos 3 instruções para nós, igreja do Senhor Jesus, que estamos orando dizendo, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, para que não sejamos enganados por causa da nossa ansiedade. Amém? Vocês viram como eu estou sóbrio hoje? Você já sabe que você vai abrir a sua Bíblia em 2ª carta aos Tessalonicenses capítulo 1, né? Tem gente com a Bíblia já aberta aí, vocês são muito inteligentes. Glória a Deus por isso. E o primeiro ponto que eu quero falar, a gente vai ler alguns trechos dessa carta, é que Paulo, ele traz uma instrução advertindo os irmãos a respeito de algo chamado um evangelho triunfalista. Então o primeiro ponto que eu quero falar é, cuidado com o perigo do evangelho triunfalista. Diga comigo, o perigo do evangelho triunfalista. O que é que isso significa? Bom, vamos começar lendo 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 e 5. Está escrito assim: portanto, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e pela fé que vocês têm demonstrado em todas as perseguições e tribulações que estão suportando ou então passando. Versículo 5: elas dão prova do justo juízo de Deus, como resultado, vamos dizer isso juntos, como resultado, o que? Vocês serão considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estão sofrendo. Bom, queridos, o que Paulo traz como alerta é o seguinte: ele traz clareza de que os últimos dias da igreja serão marcados por uma característica clara. Diga comigo, perseguição. O que é que acontece? A igreja em Tessalônica, ela estava sendo perseguida, e essa era uma das reclamações dos irmãos. Afinal, meu Deus, Jesus é o nosso Salvador, nós agora servimos a Deus, Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da guerra, o Deus da vitória, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. E por que a gente continua sofrendo? E por que a gente continua apanhando? E por que a gente continua sendo morto? E por que a gente continua sendo acusado? Então, na cabeça dos tessalonicenses, eles acreditavam que, se eles serviam ao Deus Todo-Poderoso, era necessário que a igreja triunfasse. Só que isso não está completamente errado, mas ao mesmo tempo está completamente errado. Porque a questão é que, na cabeça do homem, triunfar significa triunfar sobre os seus inimigos. Triunfar sobre aqueles que o perseguem significa vingança. Significa quando alguém lhe faz mal, Deus descer à terra e dizer: você mexeu com o meu filhinho Renan, pois agora veja o que eu vou fazer com você. E Deus se vinga de você, ou melhor, se vinga daquela pessoa que lhe fez mal. E às vezes a gente tem essa sensação de que quando a gente era pobre, a vingança de Deus é nos fazer ricos. Quando a gente vem de uma família que não tínhamos muita evidência, a vingança de Deus era nos fazer evidentes. Então todo mundo gosta, quer e deseja ter. Quem aqui já ouviu alguém, ou até eu mesmo, chegar aqui e pregar para você dizendo assim: meu irmão,
Deus te fez para ser cabeça e não cauda. Você já recebeu uma palavra assim? Deus te fez para ser cabeça e não cauda. Diga comigo, amém, aleluia. É verdade. Diga assim comigo, eu sou filho do dono do ouro e da prata. Glória a Deus, é verdade isso? É. E quantas vezes você já recebeu uma palavra dizendo assim: você tem, você pode, você será, Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai cumprir. E a verdade é que a palavra de Deus, de fato, ela é repleta de bênçãos que vão sim afetar a nossa vida na terra. Mas tudo aquilo que Deus está fazendo em nossa vida aqui na terra não é a evidência da nossa vitória. Por que não é a evidência da nossa vitória? Porque a evidência da nossa vitória só é uma. Que foi o que Paulo escreveu no versículo 5. Elas dão prova do justo juízo de Deus. Como resultado, vocês serão considerados dignos do reino de Deus. Prosperar na terra é bom, mas ser considerado digno do reino de Deus é melhor. Portanto, se nós somos atraídos e o nosso coração se enche de alegria por uma mensagem triunfalista que diz: você é, você pode, você tem, você, e você vem para a igreja porque você gosta quando nós, pastores, profetizamos sobre a sua vida bênçãos sem medidas, alegria, vitória, glória a Deus, seja cheio, seja cheio, seja cheio, e você diz: eu recebo, eu recebo, eu recebo. Não é que você não vai passar a rejeitar as bênçãos de Deus, não é isso. Mas entenda uma coisa: pode ser que não seja isso que Deus quer para a sua vida. Porque quando a igreja em Tessalônica estava reclamando das tribulações, o que foi que Paulo disse a ela? Ei, tenha calma, não é bem assim, eu estou fazendo uma oração aqui, eu declaro agora em nome de Jesus: Tessalonicenses, vocês são filhos do dono do ouro e da prata, vocês governarão sobre a terra, vocês agora são cabeça e não cauda. Foi isso que Paulo profetizou? O que foi que Paulo disse? Nós nos gloriamos em vocês, porque vocês, versículo 4, pela perseverança e pela fé que vocês têm demonstrado em todas as tribulações e as perseguições, diga assim comigo, suportando-as. Se você chegar para mim e disser: pastor, eu estou vivendo o dia mais difícil da sua vida, ou da minha vida, eu estou vivendo uma tribulação insuportável, eu não consigo, isso é o inimigo, está me perseguindo, ele está, quase me abatendo. Eu posso dizer duas coisas, e as duas coisas podem vir de Deus, ou não. Eu posso dizer: meu irmão, não se preocupe, você tem uma aliança com Deus? Tem, então Deus vai te exaltar, e você vai ver, os teus inimigos vão cair aos teus pés. Ou então eu também posso te dizer, inspirado pelo Espírito: glória a Deus, porque Deus te deu capacidade de perseverar e suportar. Meu irmão, aguente firme. Aguente firme. O que é isso que Paulo estava dizendo? Nós precisamos ser uma igreja madura, que entende que Deus tem muitas vezes uma porção de glória, de bênção e de vitória sobre a nossa vida, mas que essa não é a sina da nossa mensagem. Esse não é o alvo da nossa mensagem. O alvo da nossa mensagem é: mesmo sem tudo aquilo que nós queremos ou gostaríamos, perseveramos, porque a nossa verdadeira vitória, na verdade, está em sermos considerados dignos do reino de Deus. Seja com o bolso vazio, seja com o bolso cheio. Seja com a despensa cheia, seja com a despensa vazia. Seja você prosperando e sendo exaltado diante dos seus inimigos, sendo você tendo que suportar até o último dia aquela tribulação.
mas no final, digno de ser convidado para o reino de Deus. Servo bom e fiel, entra. Sabe, quando nós alimentamos muito a nossa alma com essa mensagem triunfalista, você tem, você pode, você faz, você, o que acontece? Nós nos tornamos raquíticos, frágeis, limitados. Sabe, geralmente tem algumas características. A gente percebe que a mensagem triunfalista, ela promete muito conforto e muita vitória e muito sucesso na terra. Por exemplo, você acredita que se o seu negócio dá certo, Deus te abençoou, mas se não dá certo é porque o inimigo está te perseguindo. E aí às vezes você vem para o seu pastor e diz: pastor, ore pelo meu negócio porque ele não está dando certo. Aí eu tenho que vir aqui e dizer: em nome de Jesus, nós amarramos. Você está fiel no seu dízimo e na sua oferta? Estou, pastor. Então você tem o direito de prosperar. E aí eu faço uma oração triunfalista, porque você é filho do dono do ouro e da prata. E você tem o direito de enriquecer na terra, porque o teu pai é o rei. Mas aí às vezes você é um mau empresário, administra mal as suas finanças, não cuida bem dos seus negócios, você é um patrão cruel, você não sabe investir bem os seus recursos. E nós não queremos entender qual é o caminho que o Senhor quer nos instruir. Nós só queremos a bênção. Então nós gostamos de ouvir palavras que resolvem os nossos problemas. Mas às vezes o que Deus quer nos dar é uma tribulação, é uma perseguição. Porque a perseguição revela a verdade do nosso coração. Por isso que ela é necessária, queridos. Diga assim comigo: a perseguição, ela é necessária. Quem vive no conforto, na vitória e no sucesso, ele não deseja mais o céu. Você tem uma vida tão boa na terra, você esquece do céu, querido. Quem vai desejar o céu? Se você mora na melhor casa da cidade, anda no melhor carro da cidade, viaja por todos os países do mundo, você tem tudo. E quando alguém quer dizer, quando alguém diz assim: como eu gostaria tanto de comer uma comida italiana, com 10 minutos você está num restaurante italiano comendo a melhor comida da cidade. Às vezes eu escuto alguns irmãos, quando eu pergunto assim: como é que você está? Aí às vezes o irmão diz assim: olha, eu estou bem, eu tenho tudo o que importa. Eu tenho uma boa vida, eu tenho boa saúde, eu tenho uma boa casa, um bom emprego e uma boa família. E na cabeça dele ele diz assim: eu estou bem porque eu tenho tudo o que um homem gostaria de ter. Afinal, a gente vive nessa terra e você tem que, estudar para conseguir ter um emprego, ter algum dinheiro, conseguir casar com uma boa mulher, ou então a mulher casar com um bom marido, depois ter filhos e você construir uma casa. E parece que esse é o propósito da vida, e as pessoas começam a se sentir satisfeitas porque alcançaram isso. E elas não sentem saudade do céu. E às vezes nem lembram que talvez nem são dignas do reino de Deus. E o que é isso? É quando nós somos massageados com uma mensagem que sempre nos promete coisas e sucesso na terra, e não nos lembra que o verdadeiro sucesso é sermos considerados dignos do reino de Deus. Como é que nós somos considerados dignos do reino de Deus? O que foi que Paulo disse? Diga comigo: perseverando. Perseverando diante de quê? Da perseguição. Tua vida está difícil, meu irmão, persevere, porque Deus vai precisar mandar perseguição, mandar tribulações, para que o teu coração seja revelado. Você vai sucumbir, você vai desistir, você vai murmurar, você vai reclamar, você vai ficar intrigado com Deus, ou você vai dizer: tem nada não, o meu dia vai chegar, quando naquelas nuvens o meu rei abrir o céu assim, e descer para me buscar.
eu vou perseverar até o último dia. E era o que Paulo estava ensinando. Cristãos que murmuram, que desistem, que são sempre muito emocionais ou materiais, geralmente eles já firmaram as suas raízes na terra. Mas quando os nossos olhos estão no céu, no dia bom e no dia mau, foi o que Pris orou aqui no começo. Quem prestou atenção? No dia bom e no dia mau. No dia bom a gente se alegra e persevera. No dia mau, diga assim comigo, a gente chora e persevera. Mas nós sempre perseveramos. A gente não desiste da fé, a gente não desiste da igreja, a gente não desiste do casamento, a gente não desiste do irmão, a gente não desiste dos filhos. Nós não desistimos, nós perseveramos no dia bom e no dia mau. Haverão tribulações, haverá tribulações, haverá perseguições, sim. E nós perseveramos. Amém? Sabe, se nós lermos os versículos 6 e 7, olha que coisa linda. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aquele que os oprimem e dar alívio a vocês que estão sendo oprimidos e a nós também. Diga assim, olha aí, Augusto, está na Bíblia, diga comigo, está na Bíblia. É justo que Deus oprima quem nos oprime, Ele vai dar tribulação para quem está me oprimindo e vai dar alívio para mim. É bíblico ou não é? É bíblico ou não é? É. Paulo está dizendo, Deus vai oprimir os que me oprimem. Deus vai dar tribulação aos que me oprimem e vai trazer alívio para mim. Aí eu profetizo para você, meu irmão. Ei, olha, Deus está dizendo, viu, os teus inimigos vão cair diante dos teus pés e Ele está te exaltando. Coisa linda, né? Mas termina de ler o texto que Paulo escreveu. A gente pensa logo em vingança, mas olha o que Paulo disse no versículo 7, a segunda parte. Isso acontecerá quando? Quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas de fogo. O que é que Paulo está ensinando aqui? Você está no seu coração desejando que os teus inimigos, que geralmente é os teus irmãos, teu patrão, teus amigos, teu vizinho, diga aí, dê nome aos seus inimigos, que eu sei que tenho. Quem é que andou falando mal de você? Quem é que você tem chamado de invejoso? Quem é que você tem chamado? Vá, diga, tem inimigo? Tem, sim, que a gente é tudo com o coração assim. A gente sempre está com raiva de alguém, né? Não? Sempre tem alguém que a gente está... Aí a gente queria que Jesus viesse e mostrasse para aquela pessoa que você que está certo. Aí o que é que Paulo diz? Deus vai mostrar que ela está errada e você é o certo. Mas quando é que Jesus vai mostrar? No dia em que Ele vier no céu. No dia em que Ele vier no céu com os seus anjos, em meio a chamas de fogo, todos saberão que você perseverou até o fim. Todos saberão que você não murmurou, não reclamou, não desejou o mal. Todos saberão que você não fez campanha para Jesus derrubar e derrotar aquele infeliz que você queria que o dinheiro que está indo para ele fosse para você. Era o que você gostaria, porque era o justo. Você é fiel a Deus, mas quem tem dinheiro é Ele, e tu ainda está lanchando creme crack com goiabada, que eu adoro. Porque a nossa justiça é diferente da justiça de Deus. A nossa justiça é mostrar para todo mundo que nós somos bons. A justiça de Deus é: se você sustentar o seu coração em mim, no último dia, todos saberão. Todos saberão. Porque quando eu vier, eu vou olhar para você e vou dizer: você foi achada digna do meu reino. Venha e entre no reino do seu Senhor. Então, queridos, nós não podemos ser homens e mulheres, nós não vamos rejeitar
as bênçãos que Deus tem. Não é sobre isso que eu estou falando, entenda. Eu não estou dizendo que é errado profetizar, declarar ou desejar toda a bênção que a palavra tem para a gente. Eu estou dizendo para você que isso tem uma parte na sua vida, mas a ausência daquilo que você deseja não significa que Deus não está com você. Às vezes Ele precisa que você passe por um tempo de tribulação para que você possa se achegar a Ele com o coração quebrantado. Amém? O segundo ponto que nós precisamos entender é que a igreja começou a substituir uma verdade amarga por uma doce mentira. Eu quero ler um texto de um pastor famoso, de uma igreja famosa da internet, que eu nunca cito por causa de ética. Mas olha só o que ele falou. Eu não creio num Deus que é fogo consumidor, um Deus que condena, um Deus que manda gente para o inferno, um Deus que queima gente no inferno, um Deus que faz churrasco humano. Eu não creio nesse Deus. Quem crê num Deus que é cruel assim, ou já era cruel e se identificou com ele, ou então se torna cruel porque fica parecido com ele. E essas pessoas se tornam segregacionistas e começam a dizer: nós somos os filhos de Deus, mas vocês são pagãos. Eu não creio num Deus assim, porque o Deus que eu creio é o Deus e Pai de Jesus Cristo, e Ele se assenta à mesa dos escarnecedores. Agora eu vou fazer a pergunta: quem gostou desse sermão? Vocês já estão acostumados em cair em pegadinha, né? Esta mensagem que está no Instagram, dita com emoção e com convicção, leva você a acreditar que esse Deus que ele crê é o Deus que você também quer crer, porque é um Deus bom, misericordioso, que senta à roda dos escarnecedores, na mesa com os pecadores, para salvá-los, para cuidar deles, mas ele é incapaz de lançar um dos seus pequeninos filhos para queimar no inferno e fazer churrasco humano. Agora, deixa eu mostrar para você o que está escrito. Não sou eu que vou dizer, vamos ler o que a Bíblia diz? Pega a tua Bíblia, mantém na mesma página, lê o versículo 8 e 10. De 8 a 10. Isso aqui é Paulo falando sobre esse mesmo Deus. Certo? Aí olha só o que Paulo fala sobre Deus. Ele começa bem suave. Ele punirá os que não conhecem a Deus. Aqueles que não se submetem ao evangelho do nosso Deus, eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado por seus santos e admirados por todos os que creram, entre os quais vocês estão, porque creram no nosso testemunho. Aí eu lhe pergunto: a pregação de Paulo e a pregação desse pastor famoso estão falando a mesma coisa? Não. Um está falando uma mensagem, uma verdade amarga, difícil de ouvir, é muito ruim. Imagine se eu chegar, deixa eu falar para alguém que eu sei que vai me amar, independente do que eu disser: Douglas, imagina que se eu chegar aqui para você e disser: meu irmão, se você continuar fazendo aquele negócio, Deus vai te punir, meu irmão. Se eu disser um negócio desse, eu sou um pastor péssimo. Se eu disser, tem algumas ovelhas aqui que se eu disser isso, ela nunca mais volta na igreja. Se eu chegar e disser para você: Deus vai te punir, e se você não se orientar, Ele vai te separar eternamente da presença dEle. Você gostaria de ouvir eu falando isso para você? Diga assim comigo: não. Mas às vezes a gente precisa ouvir. Diga comigo: sim. Porque se alguém chegar e disser para mim: meu irmão, não se preocupe, eu sei da luta que você tem passado, já faz 10 anos que você tenta deixar aquele negócio para trás, não conseguiu ainda, mas Deus é bom, Ele lhe entende, viu? Ele lhe entende, viu?
Entende? No último dia, a graça de Deus, ele entende. Não se preocupe, Deus é incapaz de lançar alguém para ficar longe dele. Ele jamais faria isso com um filho. Uma doce mentira que deixa você confortável. No entanto, longe da verdade e da presença de Deus. Nós precisamos ser um povo que é capaz de suportar a verdade. E Paulo não alisou. Paulo diz assim: Deus punirá quem não se submeter. E eles sofrerão a destruição eterna, a separação da presença de Deus. Ele faz diferença entre um povo e outro. Deus faz segregação. A palavra é ruim de dizer, né? Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas isso tem estágios diferentes. Deus não faz acepção de pessoas no sentido de que todo aquele que quiser se achegar a Deus, Deus permitirá que se achegue, desde que obedeça, se submeta, se arrependa dos seus pecados. No entanto, Deus faz segregação, separação de pessoas entre aqueles que creem e os que não creem. E foi isso que Paulo falou. E se eu ensinar outro evangelho para vocês, eu estaria mentindo. Eu estaria sendo simplesmente um progressista, tentando dizer o que vocês gostam e fazê-los vocês felizes, e amaciando o ego de vocês, mas levando vocês para um lugar distante do reino de Deus. Sabe, há claramente uma distinção entre o povo de Deus e o povo do mundo, não é verdade? E há claramente um destino diferente entre o povo de Deus e o povo do mundo. E Paulo não alisa. Se você pensa que porque Deus é bonzinho e incapaz de no último dia dizer você entra e você não, e você está tentando manter aquele pecado que você tenta confortavelmente esconder ali na sua vida, eu quero lhe dizer que o apóstolo Paulo, não sou eu que estou dizendo, graças a Deus, o apóstolo Paulo disse que esses sofrerão a pena da destruição eterna. O que é a destruição eterna? É viver eternamente separado de Deus. Portanto, a gente precisa ser um povo que se arrepende. O tempo não pode passar e a gente continua sendo os mesmos. Não podemos. Passa a página da tua Bíblia, capítulo 2, versículo 2 a 4. Ou melhor, 2 e 3. Ele estava falando agora da igreja e diz assim: vocês precisam ser um povo que não se deixam abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou, que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que é que Paulo estava ensinando? Esse tipo de discurso que eu li para vocês, esse tipo de mensagem, Deus é incapaz de puni-los, porque Ele lhe ama tanto. Ele lhe ama tanto que Ele é incapaz. Quando você vê uma mensagem como essa, o que é que Paulo diz? Vocês não podem se deixar levar facilmente por discursos, por mensagens emocionadas. Não se podem deixar levar facilmente por articulações. Vocês precisam conhecer quem é o seu Deus. Vocês não podem acreditar quando alguém diz que fala em nome de Deus, quando aquilo que ele fala não está coerente com a palavra de Deus. E quem não conhece a palavra é facilmente enganado. Por isso que nós temos hoje tantas igrejas que pregam uma mensagem que não é coerente, mas é agradável.
prega uma doce mentira, quando a verdade ela é amarga. Nós somos facilmente enganados quando não conhecemos a essência e o caráter de Deus. E aí vem alguém com uma voz mansa, com uma voz suave, com uma música linda, com uma boa eloquência, dicção, sabe? Constrói um raciocínio, junta um versículo com o outro e diz o que quer dizer. E aí nós acreditamos. E o que Paulo estava dizendo é: nós não podemos ser abalados tão facilmente. Nós não podemos ser tão inocentes no Evangelho. Diga assim comigo: é questão de vida ou morte. Porque a eternidade, queridos, a gente só vai ter um julgamento. Depois a gente vai seguir as escolhas que nós fizemos. O Senhor tem nos chamado para viver uma vida santa e justa diante dEle. E aí Ele fala: olha, antes que Jesus venha, vai começar a vir a apostasia. Lembra o que eu falei que era apostasia? Diga comigo: negação, rebelião, afastamento. Nós vamos começar a ouvir pessoas ensinando sobre Deus de um jeito que não é como Deus falou sobre si mesmo. Os homens começam a se afastar dos valores, dos princípios, da verdade. Começam a se parecer com outro Deus, mas não com o Deus da palavra, o Deus verdadeiro. Começam a querer atualizar ou modernizar os conceitos da palavra de Deus, porque a cultura mudou, as pessoas evoluíram, os conceitos são outros, a família agora é nova, é diferente, agora é assim que funciona, e a gente traz novos valores atualizados, modernos, e não lembramos que nós não estamos aqui para atualizar Deus, mas Deus está aqui para permanecer. Nós estamos aqui para permanecer, sustentar, continuar aquilo que Ele disse até que Ele venha. Essa é a nossa missão como igreja. E aqui onde entra, queridos, o último ponto. Paulo começa a falar sobre uma sedução espiritual e falsos sinais. Leia comigo o versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Ele está falando agora do filho da perdição, ou então o homem da iniquidade. E ele diz assim: este homem da iniquidade, este filho da perdição, ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, chegando até a sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Versículo 7. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em atuação, faltando apenas ser afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda deste iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de poder, sinais e prodígios falsos, bem como toda forma de injustiça, para enganar os que perecem, pois não acolheram o amor, a verdade, a fim de serem salvos. Queridos, nesse trecho, o que Paulo está falando, ele está falando sobre uma pessoa a quem ele chama de o filho da iniquidade, o homem da maldade, ou então ele chama de... tem outro nome que ele chama, o filho da perdição. O que ele está falando aqui é exatamente sobre o anticristo. Todo mundo já ouviu falar sobre o anticristo? A palavra nos fala sobre esse anticristo, que será necessariamente um homem, que virá em algum momento sobre a terra, e ele será tão poderoso, tão influente, tão perfeito, que ele vai conseguir trazer paz na terra e solucionar problemas globais que ninguém consegue solucionar. Ele vai trazer paz religiosa, ele vai unificar os povos. Ele vai ser alguém que todos vão olhar e vão dizer: esse homem só pode ser Deus, ou enviado de Deus.
Mas a verdade é que Paulo, ele já disse assim: este homem, na verdade, ele vai agir enviado por Satanás. E o que é mais interessante é que Paulo diz assim: o espírito do iníquo já está no mundo. E isso é algo que nós precisamos entender. Sabe, tudo aquilo que a palavra fala irá acontecer. E um dia, de fato, um homem vai se levantar e vai realizar tudo isso que a palavra tem dito. Mas você precisa entender a diferença entre o homem anticristo e o espírito anticristo. Paulo diz assim: o homem anticristo ainda não foi liberado na terra, mas o espírito já está em atuação. O que é que ele quer dizer com isso? Enquanto não se levanta um homem, a sociedade já é influenciada pelo espírito do anticristo. Como assim? Os valores do anticristo, os valores. Quem é que influencia? Quem é que envia o anticristo? Satanás, foi o que Paulo falou, ele é enviado de Satanás. Então, o anticristo, o homem ainda não veio, mas os seus valores já estão sendo ensinados, instruídos. Você começa a ver uma sociedade que está diluindo, se corrompendo. Você começa a ver valores que estão sendo desprezados, perdidos. Famílias sendo destruídas. Política corrupta. Guerras de nações contra nações. O amor esfriando. São todos sinais que Jesus disse que aconteceria. Pai contra filho, filho contra pai. É como se, antes do anticristo, o Espírito já está atuando e influenciando e tornando normal estas coisas, para que um dia, quando o anticristo vier, a sociedade já esteja pronta para entronizá-lo. Então, queridos, uma das coisas que Paulo diz é: esta não é a igreja. Vocês não podem ser tão inocentes a ponto de acreditar que tudo aquilo que o povo se une e diz que é certo, agrada a Deus. Você precisa saber discernir as coisas. A igreja de Deus, ela sempre vai andar na contramão da cultura do homem. Por quê? Porque existem duas influências no mundo. Uma é a influência de Deus sobre os filhos de Deus. Mas outra é a influência de Satanás e do anticristo sobre os filhos da perdição. E a Bíblia, fazendo essa distinção clara, você precisa discernir qual é a influência das pessoas com quem você convive. Há uma influência divina ou há uma influência de Satanás? Porque uma influência divina vai gerar frutos que te levam para o reino de Deus. Mas uma influência de Satanás vai gerar frutos que te levam para a perdição. E o que Paulo está dizendo é: vocês não podem ser uma igreja bíblica, apaixonada, que se movem no Espírito, que cantam louvores, sabe? Que são tão cheios de amor, de compaixão, mas não compreendem como o reino espiritual se movimenta. Há uma guerra acontecendo. E essa guerra vai tentar te corromper. Tem ninguém dando aleluia, glória a Deus, né? Mas se eu estivesse dizendo: você é filho do dono do ouro e da prata, você que foi chamado para ser cabeça e não cauda. Eu estou ligado em vocês. Pastor, pelo amor de Deus, o Senhor fez de novo. A gente agora estava tão feliz domingo. Domingo a gente sai daqui chorando, desesperado, porque Jesus, querendo que Jesus volte. Aí agora o Senhor vem e coloca a gente de novo contra a parede. Eu digo: exatamente, contra a parede. O que é que Paulo indica? Como é que ele aconselha aquela igreja? Queridos, tem duas formas que Satanás trabalha. Entenda isso aqui e eu vou concluir. Tem duas formas que Satanás trabalha.
Paulo falou que existem 2 tipos de povo. Tem o povo de Deus, aquele que crê na mensagem. Tem o povo da perdição, aquele que já rejeitou a mensagem, certo? Muito bem. Paulo também disse o que vai acontecer com cada um desses povos. Satanás, ele tenta fazer com que homens e mulheres desistam da sua fé, apostatem da sua fé, neguem a Cristo e se unam ao povo da perdição, vivendo uma vida na terra cheia de prazeres e segundo os seus próprios desígnios. Esse é o grupo de pessoas que creu na mensagem do inimigo e ali está. Só que esse povo aqui, que está sentado nessas cadeiras, vocês, aí Satanás tem outra estratégia. Aí a estratégia dele é enganar vocês. Ou a gente, que eu me incluo nisso. A gente apostata da fé sendo enganado. Aí ele tenta nos ensinar que o que nós estamos fazendo é aceitável, dá certo, Deus perdoa, Deus aceita, e nós vivemos uma vida confortável, porém em pecado. Nós vivemos uma vida de sucesso, cheios da bênção de Deus, porém com o nosso caráter desaprovado. Somos imorais, somos mentirosos, mas Deus me abençoou, mas nós somos corruptos. Mas Deus me abençoou, mas eu estou entregado do meu irmão. Mas Deus me deu vitória, mas eu não leio a palavra. E aí Satanás, ele nos engana e nos convida a viver uma vida onde a gente acha que está desse lado, mas a verdade, estamos confortavelmente vivendo uma vida distante da fé. Qual é o conselho de Paulo para esses irmãos? Diga para a gente. Vamos finalizar. Você pode ficar de pé. No capítulo 2, versículo 15 a 17. Coloca aqui, por favor, para a gente ler. Olha o que Paulo diz. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam, para que tantos os seus atos como as suas palavras sejam bons. Como é que Paulo encerra? Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Augusto, os tempos mudaram. Permaneçam firmes. Augusto, a cultura agora é diferente. Permaneça firme. Augusto, existe uma nova tradução para essa palavra e eu acho que nós temos um conhecimento ampliado que Paulo não tinha na época. Permaneça firme. Augusto, mas aquele meu irmão, ele não merece perdão. Permaneça firme. Augusto, mas você não sabe o que disseram sobre mim. Permaneça firme. Paulo traz um único conceito, um único conselho para todas as perseguições e tribulações. Ele diz assim: permaneçam firmes. Porque se você permanecer firme, damos glórias a Deus, porque Jesus Cristo, Ele é o que intervém na nossa vida. Ele é quem intervém na nossa vida. É Ele. Permaneça firme. Queridos, há muitas formas de nós apostatarmos da nossa fé. Há muitas formas de nós sermos enganados nos nossos caminhos.
As tribulações, elas geralmente abalam o nosso coração e mexem com a nossa capacidade de prosseguir. E eu poderia finalizar esse culto fazendo uma grande declaração profética e liberando sobre a sua vida uma palavra de vitória, de bênção, e você sair daqui dizendo: oh glória, eu recebo, eu tomo posse, aleluia, glória a Deus. Mas a sensação que eu tenho é que o conselho que você precisa ouvir hoje é: permaneça firme, suporte até o fim. Não desista, não pare, não se esconda, não chute o balde, não fuja, não corra. Permaneça firme. Porque se você permanecer firme, o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele virá. E seja hoje, ou seja no dia da nossa redenção, quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier, Ele dirá: eis que você foi achado digno de fazer parte do meu reino. Por que eu fui achado digno? Porque você permaneceu e não desistiu. Permaneça firme. Essa é a palavra de vitória que eu libero sobre a sua vida.